paz de Jesus, meus queridos irmãos. Eu sou o Padre Cláudio Santana, da Paróquia Maria Mãe da Igreja de São Judas Tadeu, Padre Miguel. Quero agradecer imensamente a você que me escuta, me vê nesse momento, e também a comunidade Bom Pastor por esse momento que me proporciona também ouvir a Deus. Nós estamos nesse retiro sobre o discernimento dos Espíritos e já tivemos esse primeiro momento com o Padre Sérgio, o entendimento que o discernimento é nada mais, nada menos do que a graça. Logo em seguida, o Padre Antônio José trouxe para nós o entendimento dos 3 pontos a respeito, acerca do discernimento do Espírito, os 3 passos. E agora, encerrando esse momento, nós vamos falar sobre o discernimento no dia a dia. Eu quero convidar você a pegar a sua palavra, abrir comigo, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 16 a 22. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 16 a 22. Assim diz a palavra de Deus. Ficai sempre alegres, orai sem cessar, e por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, discerni tudo e ficai com o que é bom. Guardai-vos de toda espécie de mal. Meus amados irmãos e irmãs, a primeira coisa que nós entendemos quando falamos desse dom é que, de fato, a Bíblia, em diversos momentos, ela traz para nós, com muita clareza, esse dom do discernimento como algo necessário para a vida de todos os irmãos. Se nós pudermos mergulhar um pouco mais na palavra de Deus, a gente vai ver o quanto Jesus se utilizou desse dom, quanto os próprios apóstolos se utilizaram, a tal ponto de nós ouvirmos hoje a própria palavra nos instruir acerca do Espírito Santo. Eu estou com a tradução da Bíblia de Jerusalém, não sei qual a sua tradução, mas lá no primeiro versículo selecionado, versículo 16, a Bíblia diz: ficai sempre alegres, orai sem cessar, por tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo. Ora, a primeira coisa que a gente precisa entender acerca do discernimento é que ele vem. É claro que ele vem por meio de uma intimidade, e como disse a própria palavra, por meio da vida de oração. É intrigante, não sei se você percebeu, mas a Bíblia inicia falando em ficar alegres e por tudo dai graças. Parece que o apóstolo apresenta uma situação um tanto quanto difícil, vivida por ele, ou ele um tanto quanto mostra um cenário de provação. Parece que ele está mergulhado em algum sofrimento, em alguma dor. E ele vai clarificando, dizendo: não importa, fique alegre. E em tudo, orai e dai graças sem cessar. Por que, queridos irmãos e irmãs? A gente precisa entender que nós não podemos ser movidos pelos nossos temperamentos e pela nossa ansiedade. Nós vamos respondendo a tudo que nos causa preocupações, e aí a gente acaba magoando as pessoas, a gente acaba sendo pessoas que se tornam um tanto quanto intragáveis, pessoas tóxicas, na verdade. É exatamente quando a gente se abre ao dom da oração que a gente vai percebendo que essa graça de estarmos alegres, mesmo na dor, de darmos graças, mesmo nos momentos difíceis, que isso é possível. Eu quero abençoar o seu coração e dizer que esse versículo seguinte, nós acabamos de ouvir, o versículo 19 diz assim: não instigais o Espírito, não desprezeis as profecias, discerni tudo e ficai com o que é bom. Ou seja, a Bíblia está falando então que nós vamos ter a capacidade de triturar, ou seja, de mastigar. Você coloca na boca, só que você percebe se não é bom, joga fora. E se é alimento, põe para dentro. Ou seja, a gente está acostumado a ouvir tanta gente. A gente, nesse período de pandemia, a gente sabe o quanto nós estamos congestionados com tantas mensagens, com tantas informações, e
Bem já dizia um teólogo alemão que esse tempo que nós estamos vivendo é marcado pelo barulho, pela agitação e pelas informações. Sabe, minha gente, com tanta coisa acontecendo, com tantas pessoas levantando notícias que hoje se diz que não pode, amanhã diz que pode, e são contraditórias, e aí a gente então tem que começar a entender, opa, o que eu vou ficar para mim? Como eu vou entender? A principal pergunta que você deve fazer, no fundo, é o que de fato é de Deus? O que de fato pertence a Deus? O que vem de Deus? E aquilo que vem do maligno? Essa é a pergunta que nós devemos entender para fazer com que essa palavra tenha sentido. Porque quando São Paulo diz, olha, não xingais o Espírito, discernir tudo e ficar com o que é bom. Ou seja, ele está falando que o dom do discernimento traz essa paz para a gente. Ou seja, não simplesmente uma capacidade em saber escolher, e aí muitas vezes a gente pode desconfiar, sabe, minha gente, na nossa inteligência, nos nossos critérios, a gente podia se confiar muitas vezes, inclusive, na nossa disciplina. Mas o discernimento dos espíritos, ele não é dado, ele não é conquistado pelas nossas forças, mas é um dom dado pelo próprio Jesus, através do Espírito Santo. Existe um livro muito interessante, é um livro muito fininho, chamado Discernimento dos Espíritos. Ele é um livro que foi escrito pelo diácono Philippe Madre, da França, e foi traduzido pela Loyola. Inclusive, eu quero encorajar cada um de vocês a lerem esse mesmo livro. E esse livro fala acerca da cotidianidade, ou seja, diariamente. Nós precisamos entender e possuir esse dom. Por quê? Porque nós somos cercados de pessoas, de situações, nós precisamos entender. É agora que eu preciso dar esse passo? Porque mesmo as coisas de Deus, quantos convites você recebe para participar disso e daquilo, e a gente precisa entender de fato qual é a vontade de Deus, aonde Deus lhe quer. Quando você observa a tua vida, a tua vocação, a tua história, você percebe que mesmo a senhora, o senhor já tendo uma idade mais avançada, nós mesmo com a idade que formos, que tivermos, nós precisamos ser munidos do discernimento dos Espíritos. Que precisa então, Padre, para entender e vivenciar esse discernimento no dia a dia. Primeira coisa, é ouvir a Deus. Nós acabamos de ouvir o apóstolo lembrar, precisamos rezar, depois de ouvir tudo, escolher e ficar com aquilo que é bom, mas esse é o primeiro passo. Quando a gente ora, nós vamos ser capazes de ouvir a Deus. Isso é fundamental. É por isso que lá em João, o próprio Jesus diz, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Padre Antônio já falou dos 3 passos, mas eu queria ressaltar acima de tudo. Se nós não ouvirmos a Deus, nós não temos essa capacidade. Eu vou dar um testemunho pessoal. Quando eu era seminarista, eu tive contato com esse livro que acabei de mencionar, e li porque era um período de muitos atendimentos e até mesmo quando a gente ia para aqueles retiros, de muitas manifestações, a gente precisava saber, e principalmente eu me inquietava no meu coração, querendo saber, é de Deus, não é? E o que está acontecendo? E sabe de uma coisa, naqueles retiros, de tanto pedir a Deus esse dom, e quando acontecia qualquer coisa, eu nunca me agitava. Por quê? Porque eu pedi a Deus, Senhor, me dá o discernimento, me dá a direção, ou seja, com clareza, me mostra aquilo que eu preciso fazer. Sabe por que, minha gente, falava isso? Eu tinha esse desejo porque nós somos seres humanos. A nossa boa vontade um dia pode se acabar, né? A nossa simpatia um dia pode se acabar, mas eu quero dizer para você uma coisa. Nós devemos escolher aonde a gente emprega a nossa energia. Tem muita gente boa, tem muita gente santa que está se cansando, e a gente tem que se preocupar com esse cansaço dos bons. Por quê? Porque quando não há nenhum tipo de discernimento, que vai, sabe, fazendo tudo sem pensar, tudo sem ouvir a Deus, acaba por deixar de ser um instrumento forte nas mãos de Deus. Eu quero dizer que esse discernimento que se dá no dia a dia,
ele virá por meio de uma sensibilidade ao Espírito Santo. E aí eu quero que você pegue, por favor, a sua Bíblia, compare, por favor, lá em Filipenses, no capítulo 1, versículos de 9 a 11. Filipenses, capítulo 1, versículo de 9 a 11. Esse ponto é muito importante. Para nós termos o discernimento do Espírito no dia a dia, é preciso que eu e você tenham uma sensibilidade ao Espírito Santo. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Primeiro nós vamos ler a palavra lá em Filipenses capítulo 1, versículos de 9 a 11. Assim diz a Bíblia, a palavra de Deus. E é isto o que eu peço, que o vosso amor cresça cada vez mais em conhecimento e em sensibilidade. Olha que interessante. Santo Agostinho vai dizer que nós seremos incapazes de amar aquilo que nós não conhecemos. E é verdade. Ou seja, quando o apóstolo diz que cresça o vosso amor no conhecimento, é porque de fato, quando a gente conhece, é porque de fato a gente ama. Porém, em São Paulo ele fala de uma realidade muito interessante. O amor não cresce apenas quando eu conheço, mas quando eu me abro e tenho uma sensibilidade. Por que Paulo estava dizendo isso? Porque, queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo num mundo cada vez mais frio, calculista e distante. Ou seja, quando nós não sentimos com, nós perdemos com que a essência do verdadeiro amor. Ou seja, essa proximidade que nos faz sermos sensíveis. E a gente vai falar mais sobre ela. Vamos continuar só lendo a palavra de Deus. E eu vou voltar lá no versículo 9. A gente lê de novo. E é isso o que eu peço, que o vosso amor cresça cada vez mais em conhecimento e em sensibilidade, a fim de poderdes discernir o que mais convém. Ou seja, ele está dizendo então que por meio do amor, conhecendo e sendo sensíveis, conseguiremos o discernimento. E a Bíblia ainda continua dizendo, para que sejais puros e irrepreensíveis no dia de Cristo, na plena maturidade do fruto da justiça que vem por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Ou seja, pode ter passado despercebido, mas a Bíblia fala de algo apaixonante. A Bíblia está no fundo lembrando que quando nós temos um amor que é movido pelo conhecimento, pela sensibilidade, nós recebemos o dom do discernimento. E ele nos confere o grau da maturidade. Por que isso é importante? Porque quando nós somos maduros, nós conseguimos atingir a estatura de Cristo. Ou seja, Paulo vai dizer em diversos momentos, queridos irmãos e irmãs, que para aqueles primeiros cristãos ele dava uma papinha espiritual, mas logo em seguida, quando ele vai falar com outro público, ele diz, olha, eu não trato vocês como crianças, como bebês espirituais, mas vocês já têm condições de ter um alimento sólido. Ou seja, quando nós somos banhados por esse discernimento do Espírito Santo, nós não somos tão fáceis de ser levados a qualquer onda, como diz Paulo, né, de fraqueza. Mas o discernimento nos confere um grau de maturidade. E a igreja precisa de filhos maduros. A nossa comunidade, bom pastor, precisa de homens e mulheres maduros, porque é pelo sofrimento, é pelo discernimento que nós temos essa graça. Mas eu queria tocar nesse ponto que eu tinha iniciado lá atrás, falando sobre a comunidade. Sabe de uma coisa, queridos irmãos e irmãs? Se o dom do discernimento é concedido pelo Espírito Santo, entenda uma coisa. Cada um de nós precisamos, então, sermos sensíveis ao Espírito Santo. Exatamente. Eu preciso que você entenda o que o Padre vai dizer agora. Eu, enquanto homem, enquanto discípulo, eu preciso buscar uma vida no Espírito Santo. Porque é esse Espírito Santo que vai me conferir essa importante graça que é o discernimento. Eu vou falar para vocês uma coisa. Quando eu era mais jovem, e de tanto jogar, eu jogava muito bola, também jogava handball, então, tanto jogar handball, eu desloquei o ombro, e isso aconteceu durante 3 vezes. E aí, eu fui ao médico, sabe o que o médico disse? Você precisa operar. E foi bem difícil para mim, porque eu nunca tinha entrado num hospital
e sempre tinha uma vida normal. Bom, o fato é que eu operei, e logo que eu operei, eu fiquei com o braço todo imobilizado. Sabe o que aconteceu, minha gente? Eu precisei fazer algumas sessões de fisioterapia. E mesmo depois dessas sessões de fisioterapia, eu fui percebendo que o meu braço não tinha mesmo aquele mesmo movimento, sabe? Ele ficou um tanto quanto, sabe, engessado essa palavra. Mesmo depois de ter tirado a tipóia, mesmo depois de ter feito essas tantas outras coisas, e aí eu percebi, voltando a visitar o médico, e falei, olha, está um pouco engessado, está diferente. E ele falou, você precisa exercitar. E aí esse exercício vai te trazer de novo a sensibilidade que você tinha outrora, tal ponto de que, de fato, esse braço vai te trazer muito mais firmeza do que o outro. E com o tempo, não é que isso aconteceu? Queridos irmãos e irmãs, eu quero lembrar você que quando a gente tem uma vida com o Espírito Santo, a gente precisa exercitar essa vida com o Espírito Santo. Sem o exercício de uma vida no Espírito, a gente nunca vai conseguir ter essa graça do discernimento. A gente nunca vai dizer, meu Deus, eu preciso entrar na faculdade agora, ou eu dou o primeiro passo para aquele trabalho. Meu Deus do céu, o que é que eu faço? Eu dou esse passo em oferecer essa ajuda para aquela pessoa ou não? Porque todos nós somos cheios de dúvidas, mas é o Espírito Santo que nos dá certeza, por meio do discernimento. Então, como padre, que eu vou desenvolver isso no meu dia a dia? Queridos irmãos e irmãs, mergulha no Espírito Santo. A gente sabe que a nossa mente pode ser exercitada, o nosso corpo pode ser exercitado e o Espírito Santo também pode. Ou seja, a nossa relação, a nossa busca pelo Espírito Santo precisa ser exercitada. Você lembra, eu, por exemplo, na minha infância, você lembra qual é a matéria que você tinha dificuldade na escola? Eu, na minha infância, sempre tive muita dificuldade com matemática. E aí eu percebi, sabe de uma coisa? Que quanto mais exercício eu fazia, mais eu ficava craque. E aí eu, quando tive consciência disso, que era só fazendo aqueles exercícios, apagando, errando, que eu ia vencendo, sabe, essas dificuldades, eu quero dizer para você, foi fazendo exercício que eu venci a matemática. Ou seja, a mente humana, ela pode ser exercitada. E a gente pode otimizar a nossa mente fazendo exercício, não é verdade? Por exemplo, padre, tive que voltar para a academia, eu tive que voltar a fazer os exercícios físicos. No início foi muito difícil, sabe? Mas eu estava precisando ter uma vida melhor, mais saudável. E o que acontece? Nos primeiros dias você sente uma dor e tal, até se acostumar, não é verdade? Mas hoje, depois de alguns dias, depois de algum tempo, se exercitando, eu percebo, nossa, o meu sono está melhor, a minha respiração está melhor, a minha disposição está melhor. Não é assim com a senhora, com o senhor? Pois é. A gente se exercita, a gente fica melhor. E assim acontece na vida do Espírito Santo. Quando você exercita teu Espírito, a tua intimidade com o Espírito Santo, as coisas começam a fluir. Por isso que é importante a oração em línguas. Por isso que é importante você orar no Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo movendo o teu coração, é o Espírito Santo movendo o teu espírito. E aí essa intimidade vai gerando a sensibilidade. Essa sensibilidade, queridos irmãos e irmãs, é que traz para a gente, de fato, a tranquilidade de, em alguns momentos, eu preciso decidir. Em alguns momentos as pessoas precisam, chegam, batem na nossa porta e pedem um conselho. Ou seja, o discernimento nunca foi para momentos extraordinários, mas o discernimento é para o dia a dia. Ou seja, quanto mais eu vou exercitando o meu espírito, mais eu vou tendo um discernimento dos espíritos apurado. Quer saber de uma coisa? Por exemplo, eu percebo que eu faço 40 minutos de caminhada. E esses 40 minutos de caminhada me trouxeram um condicionamento físico melhor. Você lembra da historinha que o padre disse que eu estava me sentindo, mesmo depois da fisioterapia, eu estava sentindo um pouco engessado no meu braço, estava com medo de fazer? Pois bem. E aí então o médico passou outras sessões de exercícios e ele deixou de ser engessado. Com relação ao Espírito Santo, muitas pessoas têm uma dificuldade porque esperam que tudo aconteça do nada. Não. É preciso que você busque com amor.
É preciso que você ore em línguas diariamente. Em todos os momentos, ore em línguas. Nas situações difíceis, no momento de alegria. E é exercitando dessa forma que nós teremos um discernimento dos espíritos apurado. Entenda uma coisa, queridos irmãos e irmãs, isso eu falo com muita propriedade. Se eu caminho 40 minutos diariamente exercitando o meu corpo, quanto tempo eu tenho dado, preste atenção, quanto tempo eu tenho dado para exercitar o meu espírito? Vou dizer uma coisa para vocês. Jesus era um homem de muita oração. E os discípulos admiravam Jesus, porque a Bíblia, vez em outra, sempre falava. E Jesus saía e se recolhia em oração. E Jesus subia o monte para orar. Sabe de uma coisa? Guarde o que o padre vai dizer. Jesus era um judeu. E o judeu, ele tem uma disciplina de oração impressionante. Ou seja, o judeu, ele se recolhe pelo menos 5 vezes, ele para durante 5 vezes para adorar o Senhor. Ou seja, ele despende, ou seja, ele gasta, ele dá tempo a Deus. A gente gasta tanto tempo na academia, a gente gasta tanto tempo nas nossas redes sociais, mas quanto tempo nós temos gastado com Deus, buscando a Deus? É isso que eu quero dizer para você. Jesus, ele fazia tanto. Agora, note, não perca a ideia do que o Padre está dizendo. Quanto tempo Jesus gastava com as pessoas? Pouquíssimo tempo. Não se admire, o Padre não está falando bobeira. Deus era o seu foco. A vida de Jesus, ele tinha como foco buscar o Pai. E é por isso que ele gastava tempo com Deus. Mas sabe, na hora de resolver os problemas, ele gastava pouco tempo. A Bíblia diz que quando ele estava passando, ele viu um cortejo e aquela mulher, a viúva de Naim, chorando. Jesus foi, parou o cortejo, tocou no caixão, levantou o defunto e foi embora. A Bíblia diz em diversos momentos que Jesus foi interpelado porque trouxe o homem trouxe aquela sua filha endemoniada. A Bíblia não diz que Jesus ficou a tarde inteira, mas a Bíblia diz que Jesus demorou um minutinho, curou e foi embora. A Bíblia diz que diante de tantas situações, aquela situação, por exemplo, daquele cego de nascença, ele cospe no chão, faz lama, toca nos seus olhos e vai embora. E diz: a tua fé te curou. Em todas as situações da vida de Jesus, ele gastava pouco tempo para resolver os seus problemas. Por quê? Porque no fundo ele gastava tempo com o que era essencial. Ele exercitava o seu espírito. Ele buscava a Deus, gastava tempo com o Pai. E na hora de resolver os seus problemas, ele gastava 1 minuto, 2 minutos. Você já parou para pensar quanto tempo você tem gastado para resolver os seus problemas? E quanto tempo você tem dado para Deus? Queridos, sim, nós precisamos dar mais tempo para Deus. Se a gente quer ter um discernimento apurado, eu preciso gastar tempo com o Espírito Santo. Sabe, parece que a sua vida está completamente invertida. Então, a partir de hoje, a partir desse momento, permita que o Espírito Santo controle todas as coisas. Permita que o Espírito Santo faça essa obra. Gaste mais tempo com Deus e menos tempo resolvendo problemas tão chatos do dia a dia. Jesus dava uma palavra e ia embora. O foco do ministério de Jesus não eram as pessoas, mas era o Pai. Por quê? Porque ele tinha a palavra certa. Por que ele tinha a palavra certa? Porque ele era um pleno do Espírito. Ou seja, o discernimento dos Espíritos conduzia naquele momento, por exemplo, que ele precisava responder a Pilatos, quando ele foi interpelado pelos chefes dos sacerdotes, em diversos momentos que ele foi levado a tribunais, né? Foi assim, que ele precisava falar na assembleia, ele nunca teve nenhum medo. Por quê? Porque ele tinha um discernimento claro de qual era a vontade de Deus. Eu quero agradecer a você pela sua paciência, quero abençoar o seu coração e dizer: o discernimento, queridos irmãos e irmãs, é uma grande ferramenta. É um instrumento de luta que o Espírito Santo nos confere. É impossível um cristão querer progredir na fé e fazer a vontade de Deus sem o discernimento dos Espíritos. Ou seja, você pode dizer assim: padre, eu sou tão temperamental. Padre, eu sofro de borderline. Padre, eu sou movido muitas vezes pelo meu temperamento.
Deixa o Espírito Santo controlar todas as coisas. Quando você recebe esse discernimento, você é muito mais munido e você sabe que esse dom acaba sendo um verdadeiro instrumento de luta. Não perca tempo com discussões, com problemas, noites mal dormidas. Gaste tempo com aquilo que é prioridade, com o Espírito Santo. Eu quero abençoar o seu coração e dizer que esse retiro inteiro traga sabedoria, discernimento e, acima de tudo, abertura ao Espírito Santo de Deus. Eu abençoo o seu coração, a sua vida, pedindo e implorando a graça do derramamento do Espírito Santo sobre você. Nessa manhã, Pai, nós invocamos sobre todos os irmãos a tua bênção. Nós oramos dizendo que não há tempestades, não há medos, não há, Senhor, nada que nos paralise. O que nós necessitamos no dia de hoje é simplesmente da tua direção. Nós cremos que essa direção vem pelo discernimento dos Espíritos. Nós precisamos saber o que é teu e o que não é teu. Nós precisamos saber em quem investir a nossa vida, o nosso tempo, a nossa energia. E nós queremos fazer tudo isso, Senhor, simplesmente para agradar a tua presença. Nós não temos tempo a perder. Nós não temos tempo para gastar com coisas que não sejam do teu agrado, para a edificação do reino. Por isso nós oramos, pedimos, Espírito Santo, recaia sobre cada um de nós. Batiza-nos, Espírito Santo, como fogo de Pentecostes. Espírito Santo, nós oramos e pedimos agora que sejamos todos nós impactados, que sejamos agora molhados, embanhados, embebidos nessa água viva que é o teu Espírito Santo. Nós pedimos sobre nós, recaia teu Espírito Santo e a tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe sempre.